pessoal, Fala Vereador de hoje recebe nos estúdios da TV Câmara o vereador do PMDB, Fernando Frederico. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, vereador. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre aquilo que interessa para toda a sociedade. É exatamente, esse espaço é exatamente para isso. Eu queria que você começasse fazendo aí um balanço do que foi a sua atuação e como você enxergou o governo nesse mandato aí nesse ano de 2013. Olha, Tânia, 2013 foi um ano atípico, né? Atípico num sentido positivo e num sentido negativo, né? No sentido positivo por conta das manifestações. Eu acho que efetivamente o Brasil, a sociedade acordou, né? Eles perceberam que eles têm poder e esse poder que emana deles mesmos, né, dessas pessoas, tem que ser respeitado por quem tem mandato político. Eles têm força, eles têm capacidade de mudar a realidade para melhor, tornando esse país mais justo. Se essa mentalidade permanecer, se as manifestações continuarem a existir, eu acredito num país melhor, num lugar melhor, e em Jaú não será diferente, porque também tivemos manifestações em Jaú. Tá pegando só um ganchinho daí? Desculpa, você acha que em 2014, qual vai ser o rumo dessas manifestações? Como é que você enxerga isso, vereador? Acho que não dá para prever qual será o rumo delas, né? O que eu desejo... Porque a gente vê que os desmandos continuam, né? Sim, o que eu desejo é que elas continuem, né? Que essas manifestações continuem, principalmente contra medidas, contra desmandos, né, do poder público como um todo e no país todo, né? Eu acho que se eles conseguirem continuar se manifestando, né, se organizando para isso de uma maneira ordeira, de uma maneira responsável, de uma maneira inteligente, né, essas manifestações podem realmente mudar a realidade, inclusive local, para melhor, né? Porque dizia o falecido Ulisses Guimarães, nada mete mais medo em político do que o povo nas ruas, né? E isso é uma grande verdade, né? Infelizmente ou felizmente, quem detém mandato está sempre pensando na reeleição, né? Infelizmente porque às vezes foca demais nisso e esquece do que tem que fazer, né? Felizmente porque se pensa em reeleição precisa agradar o povo, né? Agora agradar é diferente. Agradar no sentido que eu estou querendo dizer aqui é realmente com políticas públicas voltadas com interesse público, voltadas para a população em geral e não beneficiando esta ou aquela pessoa, né? 2013 foi positivo nesse sentido, por conta das manifestações, e que eu espero que continuem em 2014. Eu acredito que elas irão continuar e vou torcer para isso e vou incentivar para que isso aconteça. Foi negativo porque, infelizmente, eu percebi, e agora trazendo mais também para a nossa realidade aqui jauense, primeiro, antes, em nível nacional, mesmo diante das manifestações, os desmandos continuaram, né? No auge das manifestações, políticos, presidente da Câmara, presidente do Senado, utilizam um avião da FAB para benefício particular, né? Para irem a casamento, a festas, assistir jogo de futebol, enfim. Parece que eles não têm a menor noção. Parece piada, né? Parece piada, eles não têm a menor noção do que é interesse público, né? Eles não sabem diferenciar o público do privado, né? Há uma clara confusão nisso, né? E eles, mesmo no ninho das manifestações, quando elas tiveram a maior força, o maior impacto, eles fizeram algo nesse sentido, quer dizer, o que é um absurdo. Na verdade foi descoberto no meio, porque já vinham fazendo. Já vinham fazendo, exatamente, né? E continuaram fazendo durante as manifestações, quer dizer, eles realmente não têm noção, isso é uma piada. Em Jaú, o que eu percebi em 2013 foi mais do mesmo, né? Na Câmara Municipal, infelizmente, algumas pessoas não têm a menor noção do que é interesse público, não têm a menor noção e nem coragem para debater política pública, né?
ou porque não tem ideias, ou porque não tem capacidade, ou porque realmente, se forem debater, vão perder o debate, né? E isso aconteceu em Jaú, eu acredito que continuará acontecendo, né? E isso é um grande problema. Isso é um grande problema, Tânia, para a democracia, para um Estado democrático de direito, e um grande prejuízo ao interesse público, né? Eu percebi de uma maneira evidente na Câmara Municipal durante esse ano ataques pessoais a várias pessoas, a minha pessoa e a outras também. Ninguém deseja isso, ninguém quer isso. A Câmara Municipal não serve para isso, né? A Câmara Municipal é muito maior do que isso, ou deveria ser muito maior do que isso, né? A população sabe, e cada um faz o seu julgamento em relação a cada um dos vereadores, a cada uma das atitudes das pessoas, do governo, enfim, né? A minha é que algumas pessoas pecaram muito nesse primeiro ano de mandato. Os debates deviam ter um aprofundamento mais, né? Uma coisa mais de discutir política pública mesmo, né? Os próprios vereadores se aprofundarem um pouco mais, é isso que o senhor está falando? Exato. Pega um projeto, nem todos os projetos demandam uma discussão de horas, a gente sabe disso. Alguns são mais céleres, alguns temas não demandam uma discussão enorme, gigantesca, mas outras não. Outras ideias, outros temas, outros projetos necessitariam de um debate, necessitariam de audiências públicas, necessitariam de mais conversa a respeito dele, né? Por exemplo, qual projeto que o senhor estaria como exemplo? Olha, desde o reajuste da planta genérica de valores, a possibilidade de concessão para o serviço de água e esgoto do município de Jaú. A política de resíduos sólidos também, né? A política de resíduos sólidos que passou recentemente, né? Ainda bem que aos 45 do segundo tempo eu consegui pedir emendas, pedir a opinião de quem entende do assunto, né? Porque não adianta vereador subir lá e defender o projeto, porque eles não entendem. Eles não têm a menor ideia do que se trata aquilo lá. E esse é um assunto complexo essa é a grande verdade. Eu, quando pego um projeto que eu não entendo do assunto, eu tenho a humildade de dizer isso, de reconhecer isso. E como que eu reconheço isso expressamente? Olha, o Instituto Proterra, que é um instituto que trata da política municipal de resíduos sólidos, trata de meio ambiente desde quando existe, e tem pessoas muito gabaritadas que o compõem, né? Eu pedi a opinião deles. Nós temos em Jaú a FATEC, que é muito pouco aproveitada pelo poder público. Falta mesmo, né? A FATEC tem o curso... transversalidade. O curso de meio ambiente e recursos hídricos. Eu pedi a opinião deles. Baseado nessas opiniões que foram feitas emendas. Nessas opiniões que foram feitas emendas. Eu pedi a opinião deles. Por quê? Porque eu, Fernando Frederico, não entendo de política municipal de resíduos sólidos e não tenho dados técnicos para isso. Se bem que isso ainda vai ter que ser muito discutido, o senhor sabe, né? Apesar de ter sido aprovado, existe uma discussão em torno disso, né? As cidades têm prazo para estabelecer a política de resíduos sólidos, sob pena de não receber recursos para a infraestrutura do governo federal. Sim, agora... recortar e colar a lei federal, então não precisa ter. Né? Porque já existe a lei federal e nós somos obrigados a respeitar a lei federal. Não precisa pegar a lei federal e transformá-la numa municipal. Isso é desnecessário, né? Qual é a realidade local e o que a realidade local pede como política municipal de resíduos sólidos? É isso que tem que ser discutido. FATEC tem algum estudo local sobre isso? Sobre esse assunto? Ou não? A FATEC, os profissionais envolvidos na FATEC, posso mencionar um deles aqui, por exemplo, coordenador do curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é o Josrael, professor doutor Josrael Henrique Rezende, ele entende muito disso, né? Assim como o CECEL, né? O Amilcar de Castro, que é o conhecido CECEL do Instituto Proterra, porque eles trabalham com isso, com mananciais, com resíduos sólidos. Eles estudam políticas municipais de outras cidades, eles entendem desse assunto, né? Então, por que não aproveitar isso? Por que não aproveitar gente de Jaú, instituições e entidades de Jaú, para aumentar o debate público sobre temas que interessam a toda a sociedade local, né? Eu vou dar outro exemplo que nem foi discutido. A FATEC, se não me engano, tem um curso de logística. Se tem algo que é necessário
em Jaú é logística. Como assim logística? Em que sentido? Olha, desde o remédio do SUS, aliás, tem curso de informática lá também, se eu não me engano, na FATEC, que pode trabalhar junto com a logística e conseguir analisar e implementar políticas de logísticas e de informática no município de Jaú. Por exemplo, distribuição de remédios nos postos de saúde, né? Por que alguém pega uma Neosaldina num posto de saúde num dia e no outro dia pega num outro posto de saúde? O poder público não tem esse controle. Não tem a informatização, né? O que falta? Online, nós temos a FATEC aí, né? não precisa... Faz um convênio com a FATEC, ambos são poderes públicos. Então, olhando pelo outro lado, né, vendo esse mesmo por uma outra ótica, já está mais do que na hora das universidades também derrubarem seus muros, né, para começar a emprestar todo esse conhecimento a favor da população, né, porque elas também se fecham um pouco, né, as universidades públicas, as escolas técnicas públicas, elas também têm que abrir, né, para devolver um pouco para a população aquilo porque é a população que paga, né? Claro. Tem esse outro lado da moeda. O conhecimento construído nas faculdades, nos cursos, eles têm que chegar até a realidade local. Aqui vieram, né? Não é? Agora, eu sei e posso afirmar, com certeza, Tânia, que as faculdades, as universidades, inclusive principalmente a FATEC, que tem esses cursos fantásticos, e pessoal gabaritado, está aberta para colaborar naquilo que for preciso. Você acha que falta o poder público ir atrás? Basta sentar e conversar. Nossa, tem que fazer parceria. Tem que fazer parceria. Às vezes você consegue uma parceria oferecendo estágio para alunos da FATEC, né, que praticamente não vai custar para o município, né? Você oferece estágio, esses alunos seriam orientados pelos professores da FATEC, que estariam por trás de tudo, e de repente você implementa uma logística em Jaú, um sistema de informática fantástico. Eu descobri esses dias que o SESI faz parceria com prefeituras. Lá em Bauru, eu entrevistei o diretor do SESI. Faz parcerias com prefeituras na área de esportes. Olha que legal isso. Tem várias parcerias, entendeu? Treina os caras, os professores da rede municipal. Acho que está faltando divulgação, está faltando dar uma acordada mesmo, né, vereador? O que eu imagino assim, precisa descentralizar, né? Precisa acreditar. É a mesma coisa um professor em sala de aula. Se o professor em uma sala de aula, vou falar no meu caso, no curso superior, mas isso se aplica desde a educação infantil. Se um professor em sala de aula não acreditar na capacidade e no potencial do seu aluno, esquece que aquele aluno não vai crescer. O professor precisa acreditar nele. Precisa acreditar, precisa dar a oportunidade daquele aluno expressar a sua opinião, né? E não rezar a mesma missa que o professor, né? Traz esse fato, ou isso que eu acabei de dizer, para o poder público. É preciso que o poder público reconheça que em Jaú tem pessoas capazes, tem pessoas competentes, tem entidades competentes, tem universidades, faculdades competentes para colaborar com o poder público. É preciso reconhecer a capacidade, acreditar na capacidade dessas pessoas. E não o poder público se sentir o único dono da verdade, o único que entende das coisas, o único que conhece dos fatos, que conhece política de resíduo sólido, que conhece política municipal de saneamento básico. Não existe uma empresa que possa ter conhecimento a respeito de tudo, né? Não, é claro que não. A área da saúde, educação, é difícil, tem que pedir socorro. Delega. Tem que pedir socorro. Né? Isso torna todo o processo mais transparente, isso torna o processo melhor. Mais rápido. Né? Mais rápido, porque as opiniões chegam. E necessariamente você não precisa atender a todas as opiniões. Quando você abre um debate, existem opiniões X, Y, Z, A, B, C, D. Né? Não dá para conciliar tudo. Tem coisas que são inconciliáveis. Claro. E é preciso reconhecer isso também. Mas o debate sempre é produtivo. Porque até naquela opinião, até naquela ideia que alguém propôs, que alguém tornou pública, que me parece até, em alguns casos, fora do contexto daquele tema, até aquela ideia ruim, ela é aproveitável. Mesmo que seja para saber que ela não serve. Mesmo que seja para saber que ela não serve. Né? Ou uma parte dela, um trecho dela, algo dela, você acaba aproveitando para melhorar aquilo que você
está tentando fazer. Vereador, o senhor realmente tem um perfil extremamente democrático, a gente já percebeu isso. Como professor, isso deve ser maravilhoso. Agora, como vereador, parece que o senhor não está meio incomodado ainda, né? O senhor desistiu mesmo dessa história da reeleição? Só retomando esse assunto, porque o nosso tempo daqui a pouquinho está... Eu desisti. Né? Eu desisti. Eu acho que eu posso contribuir. Acho não, eu tenho certeza que eu posso contribuir para melhorar a realidade local sem ser vereador. Através do instituto que o senhor disse. Através do instituto que eu propus realizar. Eu não quero montar esse instituto sendo filiado a um partido. Né? Então, as ideias sobre ele já estão sendo discutidas, o estatuto está sendo discutido, ainda, por enquanto, num grupo mais fechado. Já existe, então, algumas pessoas que Mas já existem aderiram. pessoas que aderiram a isso, são várias as pessoas, mas é evidente que ele vai se tornar mais público, né, e mais transparente a formação dele, inclusive, no momento adequado. Como eu disse, ele tem que ser absolutamente apartidário. Seria uma baita incoerência eu integrar um instituto desse defendendo uma sigla partidária. Claro. Né? Até porque, mas ele não pode ser apolítico. Jamais. Né? Ninguém deveria ser apolítico. Ninguém deveria ser Tem gente que fala, não gosto de política. Você está falando besteira, né? O que diz que não gosta de política está contribuindo para a insegurança, para que ocorra mais prostituição, para que ocorra mais... para que a fome se mantenha no país. Esses que dizem que não gostam de política estão contribuindo para isso. Precisa gostar de política. Lógico. É por isso que as manifestações que ocorreram em 2013, neste ano de 2013, tem esse mérito. Né? São pessoas politizadas, são pessoas que querem discutir política. Que sabe o que estão falando, né? É preciso dar oportunidade para elas. Bom, ainda tem 3 anos pela frente, não vai ter jeito, vai ter que ficar os 3 anos ainda aí sendo vereador mesmo. Perspectivas para 2014, quais são as suas? Eu desejo um 2014, Tânia, mais transparente, mais democrático. Eu desejo um 2014 em que o interesse público prevaleça. Eu desejo um 2014 em que a população tenha a oportunidade de se manifestar ainda mais do que se manifestou em 2013, seja de maneira oficial ou extraoficial. Eu desejo um 2014 mais Mandiba. Mas Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, ele teve a capacidade de ficar preso por quase 3 décadas. 27 anos. Né? Por quase 3 décadas. E no primeiro discurso dele, num estádio onde está ocorrendo agora o funeral dele, inclusive, né? Onde um tempo, esses dias, vários presidentes, vários chefes de Estado foram falar a respeito dele. O primeiro discurso dele, ele tinha tudo para dizer assim, agora eu vou me vingar. Ele não disse isso. Não, e sorriu muito, né? Ele sorriu muito e disse, é o momento de nos juntarmos. Brancos, negros, amarelos, pardos, azuis, vermelhos, é o momento de nos juntarmos. Né? Isso não está ocorrendo em Jaú. Eu não vejo isso acontecendo em 2014 em Jaú. Tá? Por isso que eu desejo um 2014 mais Mandiba. Né? Eu desejo que em 2014 cada um descubra o Nelson Mandela que existe dentro de cada um. Né? Olha, isso é bom de desejar, né? Em vez de ficar só boas festas, isso é muito bom de desejar. Mandiba para você em 2014 também. É um Mandiba para todo mundo, porque isso pode melhorar o mundo. Uma pessoa sozinha não fez isso sozinho. E é justamente esse o grande mérito dele, de reconhecer assim, eu vou utilizar a minha imagem e a minha figura como mártir, né, como alguém que ficou 30 anos presos por conta da cor da pele, né? Eu vou utilizar isso para me unir com todas as outras pessoas do mundo, inclusive as do meu país e inclusive as que me colocaram na prisão. E
Esse é um daqueles espíritos iluminados que passam pela Terra de tempos em tempos, querido, como Jesus Cristo, né? E como tantos outros que a gente conhece, né? É por isso que a gente vai demorar para nascer outro Mandela. Mas é por isso que a gente tem que desejar que outros Mandelas apareçam. Com certeza. Né? Eu acho que todo mundo tem dentro de si um Mandiba, né? É preciso descobrir isso. É preciso ter a coragem de descobrir isso. É preciso ter a humildade para descobrir isso, né? Infelizmente, eu acho difícil isso acontecer na Câmara Municipal em 2014 e nesse mandato. Mas é o que eu desejo, é o que eu vou torcer para que aconteça. E eu vou tentar também fazer a minha busca interior, né? Eu acho que essa tarefa que cabe para todo mundo e não será diferente comigo. Muito bem, gostei. Sempre muito bom conversar com você aqui no estúdio, viu, querido? É um prazer enorme. Nós agradecemos a presença do vereador Fernando Frederico, do PMDB, e agradecemos também a sua audiência. Até mais.